Amados em Cristo, a reflexão de hoje é sobre Cristo, a verdade que liberta. E destacamos as palavras de João 8, 31 a 36, onde lemos: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amados, essas palavras de Jesus, de João 8, 31 a 36, nos levam a meditar no tema a verdade que liberta. E Jesus diz: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Consequentemente, Cristo é a única verdade que liberta. Jesus morreu por nós. Cristo é o centro da verdade, a única verdade que liberta. Se nos é apresentado outros meios além de Cristo para a liberdade, sabemos que não é verdade, pois só Cristo é a salvação. Cristo humilhou-se para a nossa remissão. Em Cristo estamos justificados. A salvação nos foi e é dada nele. E diz Paulo em 2 Coríntios 5, 21, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E Isaías já havia dito de forma profética que Cristo foi moído pelos nossos pecados. Graças a isso, podemos crer na vida após a morte. A justiça, a salvação vem da graça de Deus por Jesus Cristo. Deus nos olha pelo sacrifício de Cristo. Cristo é a verdade que liberta. Lembramos a Reforma Protestante nesta semana e nisto olhamos para Lutero, que em um período muito difícil foi arauto dessa salvação. Lutero sempre se considerou um servo de Cristo e inclusive quando as pessoas se reuniam para dar nome a esse movimento de reforma da igreja em sua época, Lutero pedia que simplesmente se chamassem de cristãos, pois foi Cristo quem deu a vida para nos salvar. Amados, estamos vivendo em meio a muitas heresias. Quando Deus criou Adão e Eva, dotou-os de plena liberdade de retidão original, de maneira que obedeciam a Deus com o coração alegre, espontaneamente, sem se preocupar com nada, sem regra alguma, sem lei exterior alguma, exceto aquela que os fez cair, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Desde o momento em que desejaram para si o que é exclusivo de Deus, comendo deste fruto, o pecado entrou no mundo, juntamente com o diabo, pervertendo todas as coisas, a começar pelo próprio ser humano, que ao ser profundamente corrompido pelo pecado, distanciou-se de Deus e fechou-se em si mesmo. Não conhecendo mais a liberdade para a qual o criou, o ser humano também não conhece a si mesmo
e ignora sua escravidão. Morre alienado de Deus e de si mesmo. Porém, através do imprescindível conhecimento de Cristo, a verdade suprema, o ser humano é capacitado a conhecer-se novamente a si mesmo, reconhecendo-se pecador. Portanto, o ser humano foi criado livre e traz consigo a memória da liberdade. Carregamos, portanto, conosco um ideal de liberdade perdida que nos causa tristeza irremediável. Não somos livres, queremos ser, e sabemos que a liberdade plena não é possível, não só por causa de fatores externos, mas por causa de questões internas de nós mesmos. Porém, todo o ensino de Jesus traz o poder da liberdade. Ele veio para nos libertar, primeiramente da culpa e da consequência do pecado, e depois da velha natureza pecadora na vida humana. Jesus se tornou obediente por nós, padeceu a consequência de nossos pecados, morreu a nossa morte. Depois, com a sua ressurreição, matou a própria morte, amarrou Satanás e exaltou-nos à destra de Deus. Hoje Ele nos liberta do pecado por meio da palavra e de modo muito especial por meio do batismo, que é o poder regenerador e renovador do Espírito Santo, para afogar diariamente a velha natureza pecadora e restabelecer sempre a nova vida em Cristo, e isto até o último dia. Jesus quer que vejamos, que sintamos essa liberdade do pecado. Essa liberdade vem dele, não de nós. Não é por nossa sabedoria que iremos nos libertar, mas através da verdade que é Cristo. Por isso, nosso Deus amoroso se tornou homem para libertar o ser humano e exaltá-lo acima de todas as coisas. E diz Jesus: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A fé, obra do Espírito Santo em nós, é a única maneira de então conhecer a verdade. Não devemos esperar isso de nossa razão, porque ela só sabe das coisas deste mundo. Foi corrompida pelo diabo e não quer a verdade, senão a sua verdade, porque ela levou o ser humano a conhecer o bem e o mal. A razão humana recusa ajuda. Então, a fé é a única maneira do ser humano aprender a verdade em Cristo e ser libertado por ela. E assim, então, subjuguemos a nossa razão ao poder da fé e façamos sempre a boa confissão. Como diz Hebreus 10, 23 a 25, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos cantar agora? Quem nos amou como Filho de Deus, que a glória deixa nas venturas dos céus, fazendo-se igual a
humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiam como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Ser Cristo Senhor como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar, o amar sem cessar. Com fé o adorar, o amar sem cessar. E que Deus, em sua muito misericórdia e graça, nos mantenha firmes na verdade que é Cristo Senhor. Amém.